Então, tá. Bom, boa tarde a todos. Bom, a ideia era fazer a construção dessas 5 circunferências que são tangentes entre si e tangentes com a reta de baixo, não? Ó, a ideia é que a construção tem que ficar dinâmica, não? Que aí dá para mexer nos pontos e as circunferências continuam sendo tangentes entre si e com a reta de baixo, não? Essa é a graça do GeoGebra, não? Que você pode fazer a construção e ela é dinâmica. Então, o primeiro passo bom, você faz uma construção de uma circunferência, não? Eu coloquei este ponto B, botei a reta, e aqui tem, coloquei este ponto B sobre a reta, e aí traço uma perpendicular. Esta perpendicular aqui, e este ponto O está sobre essa perpendicular. Então, a partir desse ponto O, com o raio O2B, eu traço esta circunferência daqui. Uma propriedade que é demonstrada aí é que este ponto B', que é o que está no lado oposto de B, do outro lado, é chama antípoda do ponto B. B' é um diâmetro de W2. Então, se você coloca este ponto A, é outro ponto sobre a reta, esse ponto A é outro ponto sobre a reta, você liga o ponto A com o ponto B', ele vai determinar esse ponto V, aqui. E esse ponto é o ponto em que o ponto de tangência entre W1 e W2. Então, para encontrar este ponto V, basta encontrar a antípoda de B, de essa B', e ligar com A, que A é livre para mudar. E aí encontra esse ponto V aqui. Para encontrar o centro de O1, esse O1 está fixo. Então, traçar a semirreta O2V, essa semirreta, e aqui uma perpendicular a F passando por A. E aí encontrou o centro 1. Aí, com raio 1A, traça a circunferência W1. Aí o importante, o que utiliza aí é o teorema de Pitágoras, essencialmente, não? Esta distância de aqui, G1 é a mesma aqui. E então este pedaço aqui vai ser o raio de G2 menos G1. Então, vai utilizar o teorema aí do teorema de Pitágoras no triângulo 2FO1. Porque aqui a hipotenusa é G1 mais G2. Aqui é G2 menos G1. E dá para calcular este lado, o 1F. Essa distância, o 1F. Utilizando o teorema de Pitágoras. O 1F é paralelo com AB. Então, existe uma relação entre AB ao quadrado, depois que simplifica aqui a expressão da ida do teorema de Pitágoras, vai encontrar que AB ao quadrado é 4 vezes G1 e G2. E, bom, depois que você entende como construir esta, construir outra do lado direito é análogo, não? Aqui. Agora, a construção entre estas duas, entre este e esta, é análoga à construção entre este e esta.
Coloco um ponto C aqui embaixo e o belinha. Ligo belinha com C e isso determina W. Traço a semirreta ao 2W e a perpendicular passando por C. Isso determina o centro 3. Com raio 3C, traça W3. Essa é a primeira. Agora vem a parte um pouco mais complicada, não? Que é construir as circunferências aqui a 4 e a 5, não? Aqui, do ponto de vista de algébrico, tem que aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes. Aqui neste triângulo, O1, H, O4, el teorema de Pitágoras para ese triángulo y teorema de Pitágoras para el triángulo 4L O2. Aplicando el teorema de Pitágoras en esos dos, ahí te encuentras este conjunto de ecuaciones de aquí, que relaciona AD y DB, y a soma de LCAB. Então, no total vai ter 3 equações, estas 3. E isso permite colocar uma delas, utilizar a terceira para, ou colocar a AD e DB aqui embaixo, e fica tudo em função de R4. Dá para colocar em evidência R4. E aí calcula R4 a partir destas 3, coloca em evidência R4, e R4 vai ficar em função desta distância B e do raio das duas circunferências, de W2 e de W1, para construir esta daqui. Isso do ponto de vista algébrico. Agora, do ponto de vista da construção, acho que aqui saíram os determinada configuração, ele não fica claro que tem os ângulos. Do ponto de vista dá para construir sem utilizar a álgebra. A ideia é encontrar quem é este ponto N e quem é este ponto M. E a ideia é traçar esta reta daqui. Aqui não está aparecendo direito, mas deve ser um ângulo de 90 graus. Deixa eu mexer um pouquinho os pontos. Às vezes, quando tem muitas construções, ele não aparece direito. Então, este segmento é a tangente, é partido de belinha. Eu faço uma tangente a W1. Tem algo que não está certo aqui. De fato, não parece reto. Mas, partido de belinha, eu tenho que traçar uma tangente a W1. Isso vai determinar o ponto N. E depois tem que ter um segmento ou um N. Deve passar por o 4. Aqui não está, tem alguma coisa errada nesta figura. Que não, nem parece reto aqui. E fazendo a mesma coisa do outro lado, você parte do ponto A'. E traça uma tangente a W2. Isso gera o ponto M. O 2M, a semirreta 2M e a semirreta O1N devem se interceptar em O4.
tem algo que não está aparecendo. Deixa eu voltar. Eu tinha outra. Nesta outra figura está maior. Notem aqui este segmento, que parte do ponto Y. Ele é tangente com esta circunferência. Este segmento tem que ser tangente com esta circunferência neste ponto O. Aí tem um ângulo reto. Então, a semirreta aí, O, passa pelo centro da sul. Aí, a mesma coisa do outro lado. Partindo do ponto L, se traça uma tangente à circunferência vermelha. Isso determina o ponto N. A semirreta FN se intersecta em P. Aqui eu posso reproduzir, eu coloquei os passos da construção e eu posso ir reproduzindo os passos um a um, não? Aí eu comecei colocando 3 pontos, traçando uma perpendicular, um ponto sobre essa perpendicular, o ponto F. Marquei a antípoda do ponto D. Este segmento que liga Y con C va a determinar este punto de aquí. O punto H, trazo una perpendicular por aquí. Agora vem o segmento, a semirreta FH, e aí encontrei o centro da outra circunferência, da segunda circunferência. Para a terceira, é um procedimento análogo. Ligo o ponto Y com o ponto E. Aí determina este ponto aqui. Ponto J. Traço uma perpendicular. O centro com J determina o ponto K, que é o centro da terceira circunferência. E aí tem a terceira circunferência. Agora vem a quarta. Marquei este ponto L e o ponto M. Traça esta tangente, que parte do ponto L e é tangente à circunferência vermelha. Então, vai determinar um ponto de interseção aqui. O ponto N. E traça esta reta que parte do ponto Y e é tangente com a verde. E determina este ponto aqui. Agora basta fazer as duas semirretas de I a O e de F a N. E elas determinam este ponto aqui embaixo. É o ponto P. É o centro da quarta circunferência. Aí, com raio PO ou PN, constrói essa circunferência. A mesma coisa do outro lado. Do ponto M, traça uma tangente à vermelha. Aí marca a interseção. E do ponto Y, traça uma tangente à cor de rosa. E marca a interseção. Agora tem as duas semirretas, de F aqui e de K a R. E aí marca a interseção. Agora de raio SQ ou SR, constrói a outra circunferência. Então, aí estão todos os passos da construção. Aí só coloquei os ângulos. E a construção tem que ser dinâmica, não pode se mexer. Naquele outro teve algum problema que não deu certo, mas aqui parece que está tudo certo. Não sei se ficou claro. Acho que foi Marcelo que tinha perguntado. Está claro agora, Marcelo? Ok. Bom, então... Professor? Sim. De todos os desafios que o senhor já colocou,
Este foi o desafio que me deu mais trabalho. Só está a faltar o último, mas eu fiz basicamente com a folha algébrica. Fui lá metendo as fórmulas na folha algébrica e construindo aqui. Aqui o senhor fez apenas traçando semi-retas, circunferências, etc. Ficou dinâmico, e o que eu fiz também ficou dinâmico, só que deu muito trabalho porque eu fui utilizar a folha algébrica, não fiz dessa forma aqui. Mas funcionou. De fato, ao anterior eu fiz utilizando as fórmulas. Este de aquí son dos archivos diferentes. Aquel es da fórmula, este otro es da fórmula. Yo utilicé las fórmulas aquí, mas eventualmente a veces ele não faz, como tem que fazer contas, a veces a conta não é muito precisa, e uma conta depende do erro da outra. E neste daqui, ele a veces não fica, os ángulos por lo menos não ficaram. Os dois caminhos são válidos. Tanto o algébrico como só utilizando os segmentos. ¿No? A veces ele perde aqui en este de aquí yo utilicé el camino algébrico. No vídeo está o camino algébrico, no está, hecho que no describo camino con só de construção geométrica sem fórmulas. No vídeo está descrito o caminho com as fórmulas. Essa última explicação, professor, ficou bem claro. Acho que a gente vai conseguir fazer, eu pelo menos vou conseguir fazer agora com mais clareza os passos. Tá bom? Estava bem confuso para mim, pelo menos o início estava bem confuso, mas agora eu vou tentar fazer e já mando para o senhor analisar, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho de quadriláteros notáveis. Tem alguns resultados aqui que são menos frequentes, não? Mas, em geral, quando a gente fala de quadriláteros, tem uma desigualdade que é interessante. A gente tem aqui o quadrilátero A, B, C, D. Precisa ser convexo para que fique valendo Tem duas desigualdades. Uma delas vale incluso quando o quadrilátero não é convexo, mas para valer as duas desigualdades, o quadrilátero precisa ser convexo. O que fala é que a soma das diagonais do quadrilátero é maior que um semiperímetro e menor que dois semiperímetros. O semiperímetro é a soma do comprimento dos quatro lados dividido 2. E aqui está a parte numérica, ¿no? Que eu permito aqui variar os pontos. E aí eu utilizo o GeoGebra como calculadora, ¿no? Então, ele está calculando aqui um semiperímetro, esse é 16,4, e este é 2 semiperímetros. E aqui tem a soma das duas diagonais. E aí dá para verificar que, de fato, essa igualdade vale. Quando o quadrilátero não é convexo, aí dá para verificar também. A parte superior continua valendo. Mas aqui está valendo também. 17. Estão valendo as duas. Tem algum momento que uma delas deixa de valer. Agora, por exemplo, esta desigualdade inferior não vale mais para quadrilátero convexo, porém esta outra vale sempre. A soma das diagonais é sempre menor que 2 semiperímetros, incluso quando o quadrilátero não é convexo. Desigualdades, a demonstração é utilizando a desigualdade triangular, não? Aqui a ideia é pegar 4 triângulos. Vai pegar o ABC e vai aplicar a desigualdade triangular, colocando em evidência a diagonal.
AC, a diagonal AC tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. E aí tem a primeira equação, a primeira desigualdade. Depois, com o triângulo CDA. Triângulo CDA. E aí, de novo, utiliza a diagonal AC. E aí, o que escreve que AC é menor que CD mais DA. Tem a segunda desigualdade. E agora as duas, utilizando esta diagonal, uma vez do lado superior e outra vez do lado inferior, desigualdade triangular, escreve estas duas desigualdades de baixo. Somando as quatro, que fica duas vezes a soma das diagonais. E aqui cada um dos lados também aparece duas vezes. Aparece a B aqui, aparece a B aqui. E assim com cada um dos lados aparece duas vezes. Depois de simplificar, aí se encontra a parte superior, que a soma das diagonais é menor que 2 semiperímetros. Essa vale sempre. Esta conclusão aqui não muda se o quadrilátero não for convexo. Incluso quando o quadrilátero não é convexo, este raciocínio continua valendo. Agora o que muda é a parte de baixo. Porque na parte de baixo, a gente marca o ponto de interseção das diagonais e vai aplicar a desigualdade triangular nestes quatro triângulos. Todos utilizam o ponto E. O triângulo ABE, 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 depois o BCE, o CDE e o DAE. Utiliza os quatro triângulos pequenos, aqui estes quatro. E de novo aplica a desigualdade triangular, faz a soma e no final chega ao que a gente quer demonstrar. Então, utilizando a desigualdade triangular, a gente consegue mostrar que a soma das diagonais, em palavras seria, a soma das diagonais é maior que um semiperímetro e menor que 2 semiperímetros. Esse é um resultado interessante que vale para qualquer quadrilátero convexo. E a soma das diagonais é menor que 2 semiperímetros, vale em geral vale para qualquer quadrilátero. Outro resultado que está relacionado com quadriláteros e que também não aparece muito nos livros, quando se fala de figuras quadriláteros notáveis, se a gente tem que as diagonais de um quadrilátero são perpendiculares, só isso, não precisa nada, nenhuma informação sobre os lados, só que as diagonais do quadrilátero são perpendiculares. Se as diagonais do quadrilátero são perpendiculares, então a soma dos quadrados, o quadrado deste lado, mais o quadrado do lado oposto, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados opostos. Então vai ter que AB ao quadrado, e tudo aqui, mais CD ao quadrado, a soma dos quadrados dos lados opostos é a mesma para cada par de lados. É igual a BC ao quadrado mais DA ao quadrado. E a relação vale ao contrário também. Não? Se vale esta expressão, então você pode afirmar que as diagonais são perpendiculares. E aí, para provar aí é sempre mais fácil, não? Basta marcar esse ponto de interseção e aplicar o teorema de Pitágoras, a ida do teorema de Pitágoras, nos quatro triângulos ABE, BCE, CDE e DEA.
da letrinas aquí para cada uno de esos lados. Aplica o teorema, esos cuatro versores aí do teorema de Pitágoras, faz a soma e aí encontra que de fato isso é verdade. A outra é um pouco mais complicada, porque tem que provar por absurdo que tem que assumir que as diagonais se intersectam em um ponto e não são perpendiculares. Mas no fim de contas também está valendo. Então, o resultado é se as diagonais são perpendiculares, vale essa expressão aí. Se vale essa expressão aí, é porque as diagonais são perpendiculares. Bom, essas eram duas propriedades relativas a diagonais. Então, agora eu vou falar um pouco já de figuras mais conhecidas. Uma delas é o trapézio. O trapézio é um par de lados opostos paralelos, neste caso aqui estes dois, e aí pode ter diferentes tipos de trapézio. Tem o trapézio retângulo, é quando tem um ângulo reto, não? E de fato, se tem um, vai ter dois ângulos retos. Então, esse o AECB é retângulo. Esse é um caso particular de trapézio. E tem outro que é interessante, é o trapézio isósceles. É quando os lados não paralelos têm a mesma medida. Então, se considero AFCBA, é um trapézio isósceles e os lados não paralelos têm a mesma medida. E o terceiro trapézio, que é o paralelogramo, quando em lugar de um par de lados, todo paralelogramo é um trapézio. O paralelogramo tem dois pares de lados paralelos, então todo paralelogramo é um trapézio. E aqui tem a ideia, como calcular a área do trapézio está relacionado com a semissoma. É a altura do trapézio, que é a E, a altura do trapézio, e a semissoma das bases. A semissoma das bases. Então, um pouco sobre o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, a gente tem os lados paralelos e os não paralelos, por definição, têm a mesma medida. O que se demonstra é que os ângulos da base têm que ser congruentes e as diagonais também. Então, tanto os ângulos da base como as diagonais são congruentes. Então, aí a tática é construir um retângulo, ou pega a menor base e projeta sobre a outra. Aqui foi feita a projeção ortogonal, então é construir um retângulo DEFC. E esses dois triangulinhos que sobraram aqui vão ser congruentes. E aí tem a demonstração de por que esses triângulos é um retângulo, que é um paralelogramo. Os lados opostos são congruentes. A mesma altura, as duas são alturas. E esses dois triângulos vão ser congruentes, consequentemente, os ângulos das bases vão ser congruentes. Estes dois ângulos vão ser congruentes. Estes dois ângulos são congruentes. Então, aqui na base superior, os ângulos também são iguais. E aí, de novo, traça as diagonais e se demonstra que o triângulo ACB e o triângulo BDA, eles são congruentes. E isso significa que as diagonais do trapézio isósceles são congruentes.
Tengo otro que he utilizado en varios problemas de Olimpíadas, que cuando você tem duas cordas de uma circunferência e que essas duas cordas são de igual medida. Se você tiver duas cordas na mesma circunferência com a mesma medida, então essas duas cordas determinam um trapézio isósceles. Aqui está a demonstração. Tem que ligar com o centro e vai formar triângulos isósceles porque está em uma circunferência. E aí vai analisando os ângulos e de fato chega à conclusão que estes dois segmentos são paralelos e a figura forma um trapézio e como os lados não paralelos são congruentes, então é um trapézio isósceles. Tem aqui a demonstração dessa situação. O que é utilizado na prática, com frequência nos problemas aparecem dois segmentos congruentes, duas cordas, dois segmentos sobre circunferências. Os pontos estão na mesma circunferência, congruente, já posso afirmar que essa figura é um trapézio isósceles. Então, paralelogramo dois pares de lados congruentes. Paralelogramo, trapézio era um par de lados, paralelogramo dois pares. O que basta mostrar, se você tiver dois segmentos que são paralelos e de igual medida, esses dois segmentos determinam um paralelogramo. Dois segmentos paralelos e de igual medida determinam um paralelogramo. Então, aqui, de novo, traça esta diagonal. Como são paralelos, tem alternos internos. E agora, critério de congruência lado, ângulo, lado, vai formar... ok. Que se demonstra que este triângulo superior é congruente com o triângulo de baixo. E aqui eu fiz a reflexão desse ponto C. Passou a ser C'. E agora, se faz mais uma reflexão, o C' se transforma em A. A outra reflexão é relativa à mediatriz deste segmento. Então, esta é a mediatriz do DB. Então, o triângulo vermelho se transforma neste triângulo. Era só para ilustrar que, utilizando duas reflexões, conseguia construir este triângulo em azul na posição do triângulo verde. Então, o mais importante aqui é que, dado dois segmentos de igual medida e paralelos, eles determinam um paralelogramo. As propriedades do paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, o ângulo aqui em B é o mesmo que o ângulo em D, o ângulo em A é o mesmo que o ângulo em C. Então, aqui tem a demonstração. Esses dois ângulos são congruentes porque são correspondentes entre paralelas. E com o ângulo em B, são alternos entre paralelas. Está utilizando a propriedade que este lado é paralelo com este. Então, consequentemente, ângulos opostos são congruentes em um paralelogramo. Os lados opostos têm a mesma medida, é a segunda propriedade. E a terceira, que as diagonais cortam-se nos seus pontos médios. Então, essas outras duas propriedades também estão demonstradas aqui. De novo, aqui tem alternos entre paralelas, porque, por definição, é um paralelogramo.
esos dos pares de ángulos también son congruentes y ahí demuestra que este lado AB tiene que tener la misma medida que el lado BC, porque ese triángulo de cima es congruente con el triángulo de baixo. Y eso vale agora vai ter a congruência de marco esse ponto M, que é o ponto de interseção das diagonais. E agora que demonstra que os dois triângulos que utilizam a letra M são congruentes. Então, estes dois ângulos são opostos pelo vértice. Estos de aqui são alternos entre paralelas. Então, o triângulo DMA é congruente com o BMC. Consequentemente, este lado tem que ser a mesma medida que este, e este daqui tem que ter a mesma medida que esse. E o ponto M vai ser o ponto médio das duas diagonais. As diagonais não têm por que ter a mesma medida. Diagonais, em princípio, têm medidas diferentes, mas o M é ponto médio das duas diagonais. Então, a propriedade é que as diagonais de um paralelogramo se interceptam no ponto médio. Se as diagonais têm a mesma medida quando é um retângulo. Não basta ser paralelogramo para as diagonais ter a mesma medida, precisa ser retângulo. Outro quadrilátero que se fala pouco nos cursos e que é frequente é a pipa, ou também o deltoide. Em geral, se é convexo, seria uma pipa. E a ideia a definição é que ter lados consecutivos, dois pares de lados consecutivos da mesma medida. Então, este lado tem a mesma medida que este, e este lado tem a mesma medida que este. Então, são dois pares de lados consecutivos da mesma medida. E aí, o que se demonstra é que se isso acontece, se eu tenho um quadrilátero em que dois pares de lados consecutivos têm a mesma medida, então as diagonais são perpendiculares. Justamente porque aqui eu tenho dois triângulos, se este tem a mesma medida que este, o triângulo BAC é isósceles, então a altura também é mediatriz. E o mesmo acontece do lado de baixo. O triângulo de baixo é isósceles. Então, a altura é mediatriz. Então, esse ponto é o mesmo, considerando o triângulo de cima e considerando o triângulo de baixo, o pé da altura vai ser o mesmo. E isso demonstra que as diagonais se interceptam formando um ângulo reto. A pipa tem este segmento BD, é um eixo de simetria relativo à reflexão. Agora, estes dois lados não precisam ter a mesma medida. E aí é o caso do quadrilátero convexo. Aqui não é paralelogramo. Aqui não tem... os lados não precisam ser paralelos. Se for convexo, que é o que está mostrado aqui, é chamado de pipa, mas pode ser também chamado de deltoide. Se a gente considera aqui o A, B, C, D, como se fosse a asa de um planador, uma asa delta. Então, nesse caso, é chamado de deltoide. Ele satisfaz a definição é que tem dois pares de lados consecutivos de igual medida. Então, esta peça daqui, o deltoide, que é um quadrilátero não convexo,
chama de asa delta, ¿no? O lembra a asa de un avión o daquelas asas que utiliza para voar, ¿no? Que a turma se joga de um morro, de uma loma. Aí, o próximo é o losango. O losango se define como um paralelogramo com 4 lados de igual medida. Então, aqui eu tenho diferentes losangos. Eu tenho que ter que estes 4 lados, eu coloquei este ponto B sobre esta circunferência e o ponto D vai estar também sobre a mesma circunferência e este ponto C está sobre esta outra circunferência. Então, aí eu tenho diferentes losangos. Tenho um par. En segundo par, 2 pares de lados paralelos, lados opostos paralelos, 2 pares, é paralelogramo, e ainda todos os lados têm a mesma medida. Se demonstra aqui que tras as diagonais, que as diagonais se interceptam formando ângulo reto. É a mesma ideia já isso acontecia no deltoide. O losango é um caso particular de deltoide, porque o deltoide bastava ter 2 pares de lados consecutivos de igual medida. Então, todo losango é um deltoide. Então, as diagonais do losango também se interceptam formando ângulos retos. E aí vou ter 4 triângulos congruentes. Esos 4 triângulos, DMC, DMA, AMB, BMC, os 4 são congruentes. Esses 4 triângulos são congruentes no losango. E aí chegamos no retângulo. O que adiciona no retângulo é justamente que é um paralelogramo com 4 ângulos retos e as diagonais têm a mesma medida. Não só se interceptam no seu ponto médio, como que as diagonais têm exatamente a mesma medida. É a novidade no retângulo. E o quadrado é um losango e é um retângulo ao mesmo tempo. O quadrado é retângulo e é losango. Então, aqui é ângulo reto. Estes 2 têm a mesma medida. O triângulo é isósceles. Então, os ângulos aqui são de 45. Então, essa um pouco para passar rapidamente sobre os quadriláteros notáveis. Aqui eu tenho um conjunto de problemas, mas vou falar um pouco mais do conteúdo da próxima aula. Se tivermos tempo, eu volto aí nos problemas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, uma dúvida? Bom, aqui eu tinha feito acho que já apresentei anteriormente. Deixa eu falar primeiro sobre os ângulos na circunferência. Tem outras construções aí, mas vou discutir primeiro sobre os ângulos na circunferência. Eu tenho uma circunferência e tenho 2 pontos sobre essa circunferência. Esse arco ADB, eu posso correlacionar com este ângulo daqui, que é chamado ângulo central. E a medida angular do arco também pode ser identificada com a medida do ângulo central. Então, eu posso falar que a medida do arco é o ângulo θ, e tem a medida linear do arco. A medida linear
do ángulo é o ângulo θ em radianos vezes o raio. Então, tem a medida linear e a medida angular do arco. E sempre tem dois arcos. Se eu falo só o arco AB, usualmente se fala o arco menor. Ou coloca um terceiro ponto para tirar a dúvida. Mas, claro, também tem o arco APB. Aí o ângulo aqui é 360 menos θ. A partir do ponto A e do ponto B, eu posso ir até este ponto P. E esse ângulo que se forma aqui é chamado de ângulo inscrito. Vai ser demonstrado que esse ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente. Os dois ângulos partem dos pontos A e B que estão sobre a circunferência. Em um caso vai até o centro, em outro caso vai até outro ponto da circunferência. A gente já tinha visto na construção do arco capaz, era este ângulo que a gente fazia a construção. Então, esse é o ângulo inscrito. E o ângulo inscrito é sempre metade do central. Bom, aqui tem a demonstração, tem três casos. Aqui, quando pega este ponto C, como estando sobre o diâmetro, e traça semelhante PO, intersecta aqui em C. Então, PC é um diâmetro. Este triângulo aqui em cima é isósceles e os ângulos da base congruentes. E este ângulo aqui é o ângulo, que neste caso é o ângulo central, ele é externo no vértice O do triângulo AOP. Então, ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. É a soma destes dois. E aqui demonstrou, em um caso, que o ângulo central é duas vezes o ângulo inscrito. Aí tem uma segunda situação, né? Eu tenho o ponto P aqui, e aí te demonstrou para o ponto C. Agora vai demonstrar para era o ponto A com C, agora é o ponto A com o ponto B, que forma o arco. E aí dividem em dois triângulos. Um caso é este ângulo 2α, que já tínhamos visto. E agora vai ser a mesma coisa deste outro lado. Este ângulo B, estes dois são iguais, porque o triângulo BP é isósceles. E de novo, por ângulo externo, agora o triângulo de baixo, este ângulo aqui é 2β. Então, o ângulo inscrito, que é alfa mais beta, que é o ângulo inscrito que corresponde ao arco ACB, é metade do ângulo central, que seria o ângulo AOB. Essa é a segunda situação, quando o ponto B está os pontos A e B estão em lados opostos de um diâmetro. E aí tem a terceira situação, é quando o ponto A e B estão no mesmo lado relativo a um diâmetro. Isso, eu fiz uma figura separada para esse caso, mas também é válido. Aqui tem o diâmetro PC, e eu tenho que os pontos A e B estão do mesmo lado do diâmetro. Aqui está ilustrado com números que o ângulo central é metade do ângulo inscrito. Então, vou comparar o ângulo APP com o ângulo AOB.
o inscrito vai ser sempre metade do central. E aí, de novo, vai ter os triângulos isósceles. Este é um deles, porque utiliza dois raios. Então, esses dois ângulos são congruentes. Ângulos da base de um triângulo isósceles. Calcula este ângulo, porque a soma dos três ângulos internos tem que ser 180. Então, este ângulo tem que ser 180 menos 2 alfa. E agora vai ter este outro triângulo, o A, o P, também é isósceles. Então, estes dois são beta. Agora vai calcular este ângulo aqui, o A, o P. Este vai ser 180 menos 2 beta. E isso permite comparar o ângulo inscrito, este daqui, o ângulo inscrito é o beta menos alfa, aqui, beta menos alfa. E o ângulo central é este daqui, que vai ser 2 beta menos alfa. O inscrito é beta menos alfa e o central, a partir destes dois, é 2 beta menos alfa. Então, em todo caso, o central é 2 vezes o ângulo inscrito. Na construção do arco capaz, já tínhamos visto aqui essa é a situação que aparece sempre nos problemas. Eu tenho que identificar que esses dois ângulos são ângulos inscritos relativos à mesma corda ou ao mesmo arco. E, consequentemente, eles têm a mesma medida, são ângulos inscritos e é metade do ângulo central correspondente a esse arco. Este ângulo aqui é o ângulo central correspondente ao arco de cima. E o ângulo inscrito correspondente ao arco de cima é qualquer ponto aqui embaixo. Então, este ângulo embaixo é metade do ângulo em azul. A soma dos dois, o azul e vermelho, tem que dar 360. Então, o ângulo de segmento também apareceu quando falamos do arco capaz. Primeiro, falar que a ideia de reta tangente pode ser definida a reta tangente quando ela toca uma circunferência em um único ponto, não? Reta tangente é uma circunferência. E se isso acontece, que ela toca a circunferência em um único ponto, então o raio do centro ao ponto de contato forma um ângulo de 90 graus com a reta. Então, se o ângulo de 90 é a reta tangente, se a reta é tangente, o ângulo vai ser de 90. É sim, somente sim. No ângulo de segmento aparece uma reta tangente. Eu tenho que ter dois pontos sobre a circunferência, os pontos A e C, dois pontos sobre a circunferência e uma reta tangente à circunferência. Então, o ângulo de segmento é este daqui. Esse ângulo é chamado de ângulo de segmento. O que se demonstra que o ângulo de segmento é metade do ângulo central, correspondente à corda AC. Então, este ângulo que vai aparecer aqui. O ângulo de segmento é metade do ângulo central. Como aqui é o ângulo 90 e aqui é beta, então este 90 menos beta. Aqui tem um triângulo isósceles, OCA é isósceles, então este ângulo é o mesmo que este daqui. E a partir dá para calcular este ângulo aqui. A soma dos três tem que ser 180.
Então, aí chega a conclusão que este ângulo tem que ser 2 beta. Então, correspondente ao ângulo AC, que tem a corda AC, o ângulo de segmento beta é metade do central. E já tínhamos visto que a relação entre central e inscrito. Então, o inscrito é metade do central. Então, o inscrito é sempre o mesmo que o ângulo de segmento. Reciprocamente, isso aparece bastante nos problemas. Se você encontra um ângulo inscrito que é igual a outro ângulo, que utiliza 2 pontos de uma circunferência e uma reta, se você tem que esses 2 ângulos são congruentes, então você pode afirmar que essa reta é tangente à circunferência. Então, se a reta for tangente à circunferência, os ângulos de segmento inscritos são iguais. Se você tem 2 ângulos que são iguais, que utilizam pontos da circunferência, tem um arco de circunferência, se os ângulos são iguais, então a reta é tangente. Utiliza em várias demonstrações, utiliza a recíproca desse resultado que a gente demonstrou. Aí tem a definição dos ângulos excêntrico interior e excêntrico exterior. Primeiro, excêntrico interior. Então, eu tenho uma circunferência e um ponto no interior, que não é o centro. Então, este ângulo daqui chama excêntrico interior. E para calcular ele, o que é relevante é a semissoma destes 2 arcos. Este ângulo aqui, o excêntrico interior, é a semissoma dos arcos que ele enxerga. Aqui tem a demonstração desse fato. Aqui está primeiro ilustrado com números e a seguir é feita a demonstração. Então, para considerar para calcular este ângulo, eu tenho que ver, bom, esse ângulo determina o arco em amarelo e o arco em vermelho. Aí, a medida do arco é o ângulo central correspondente. Então, eu levo a medida do arco como ângulos centrais. Faço a medida dos ângulos centrais. Este ângulo é a média aritmética desses 2, ou a semissoma desses 2. Então, agora tem com letrinhas para demonstração. E tem que analisar dois ângulos inscritos. Relativo a este arco em amarelo, o ângulo A, B, C é inscrito. Este ângulo daqui é inscrito. Então, ele é metade do central. Agora, relativo ao arco vermelho, o ângulo D, C, B é inscrito. Então, ele é metade do central correspondente, que é este daqui. Aqui vou ter beta sobre 2 e aqui vou ter gama sobre 2. E a seguir vai analisar o triângulo ECB, onde este ângulo é externo. Ângulo externo no vértice E do triângulo ECB. Então, esse ângulo alfa tem que ser a soma destes dois, que são os internos não adjacentes. Então, o ângulo alfa é a semissoma neste triângulo destacado. O ângulo alfa é externo.
é a semissoma destes dois. É a soma dos externos não adjacentes. Aí demonstra que o ângulo excêntrico interior é a semissoma dos arcos que ele determina. Agora, caso do excêntrico exterior. Aqui tem um ponto que está fora da circunferência. E você traça duas secantes, um ponto exterior à circunferência, traça duas secantes à circunferência, e vão ser determinados dois arcos. Este destacado em azul e este destacado em amarelo. A medida desse ângulo que chama excêntrico exterior, a medida desse ângulo é a diferença das medidas dos arcos. Deste arco amarelo menos o arco em azul. Esse é o resultado que vai ser demonstrado. Novamente, a medida dos arcos é dada pelo seu ângulo central correspondente. Então, se você fizer a diferença desses dois valores, é a semissoma, a semidiferença, é a diferença desses dois valores, dividido por 2, dá este número aqui. A seguir bem com letrinhas, para a demonstração. Primeiro, relativo a este arco, o ângulo ADC é inscrito. Então, este ângulo é metade do central correspondente. E relativo ao arco em amarelo, o ângulo BAD também é inscrito. Então, ele é metade do central correspondente. Agora, analisa este triângulo aqui, o triângulo ADP, e este ângulo gama sobre 2 é externo ao triângulo ADP no vértice A. Então, ele tem que ser a soma dos internos não adjacentes destes dois. Como a gente está interessado neste daqui, ele vai ser o alfa menos o beta sobre 2, e aí fizer um pouquinho, multiplica aí, faz um pouquinho de álgebra, aí encontra que de fato o alfa é a semidiferença gama menos beta sobre 2, a semidiferença da medida dos arcos. Esse é o ângulo, este ângulo alfa, que é excêntrico exterior. Bom, acho que essa era a teoria. Aí, a seguir, tem alguns outros resultados interessantes aqui. Este é um problema muito simples que você pode dá conversa, não? Mas que muita gente que, por ser tão simples, muita gente não sabe resolver. Então, o desafio aqui é você apresentar uma circunferência em que você apagou o centro, não? Que não ficou a marca do centro. E pedir para alguém localizar com precisão o centro, não? Este é um desafio muito simples, mas a maior parte das pessoas não consegue resolver, não? Para dar uma boa conversa a esse problema. Como dar uma circunferência, eu quero encontrar cadê o centro da circunferência. Como faço a construção do centro da circunferência? É claro que basta colocar 3 pontos sobre a circunferência e traçar 2 mediatrizes. A mediatriz entre C e D e a mediatriz entre D e E.
o también puedo usar a mediatriz entre C y E. Estamos trazando dos mediatrices. A mediatrices é o conjunto de pontos que equidista de dois pontos dados. Então, quando eu traço, aqui eu tenho todos os pontos que estão na mesma distância de C e de D. Então, o centro vai ser um deles. E quando eu traço a segunda mediatriz, eu tenho todos os pontos que estão na mesma distância de D e de E. Então, consequentemente, o ponto que está na mesma distância de C, D e E é o centro da circunferência. Então, também mostra que três pontos determinam uma circunferência, não? Isso permite um desafio bem simples de mostrar. Aqui eu tenho outra construção interessante falando de circunferências e de polígonos regulares. Quando a gente fala de circunferência, aparece inevitavelmente o número pi. Então, e calcular a área e o perímetro da circunferência, não? E aí tem aquele método clássico, não? Que é das aproximações sucessivas para aproximar a área ao perímetro utilizando polígonos regulares, não? O polígono circunscrito e o polígono inscrito. Quanto maior se aproxima perímetro e área pelo polígono correspondente. Quanto mais lados tem um polígono regular que você coloca, melhor a aproximação. E no fim de contas, você consegue estimar o valor de pi utilizando esse método, não? Aqui está pelos polígonos inscritos, mas também pode ser feito pelos polígonos circunscritos. A circunferência fixa, você vai construindo polígonos inscritos e polígonos circunscritos. Por exemplo, para um quadrado aqui tem que pi está entre 2 e 4. Se eu tenho um heptágono, eu tenho uma aproximação maior para pi. Então, esse tipo de construção é a que pode ser feita, não? Eu tinha uma animação dessa figura. Deixa eu ver se encontro por aqui. Bom, aqui estão todas as contas e um gráfico com... Tem duas figuras simultâneas aqui. A figura anterior e o gráfico de pi, não? Aqui, esta é a reta y igual a pi. Estão utilizando aqui está ilustrado o caso da área pelos polígonos este cor de rosa. Agora me perdi. Os inscritos estão embaixo, os circunscritos estão em cima. Então, à medida que aumenta o tamanho, as áreas dos externos diminuem e as áreas dos internos aumentam. E quando eu tenho M se aproxima infinito, vai para pi. Os pontos que estão ilustrados são estes dois, que tem o X. Então, quando eu movimento X, o movimento M, o X vai se aproximando e aí vai mostrando a figura ao mesmo tempo, não? E aí você pode ilustrar os raios internos, tem várias coisas que podem ser ilustradas, não? Você desmarca as caixinhas e apresenta aquilo que você tem interesse em falar, não? Aqui tem todas as contas que aparecem com circunferências.
Aí eu já tinha falado a medida do arco AB é o ângulo central vezes o raio. A área desse setor circular é calculado como a metade do ângulo radianos vezes o raio quadrado. E aqui tem as outras medidas, que são o comprimento da corda CD. Aí utiliza a lei dos cossenos para essa conta. E depois utiliza uma identidade trigonométrica. E no fim de contas dá para identificar a área deste triângulo a partir do ângulo central beta. Então, a área desse triângulo é a metade do raio quadrado seno de beta. Então, tem esta fórmula para o cálculo desta área e tem esta outra fórmula para o cálculo do setor circular, da área do setor circular. E tudo isso utiliza na figura que mostrei anteriormente. Porque aqui estão os detalhes daquela animação que apresentei anteriormente, como que é feita as contas. Eu ilustrei todas as contas aqui no caso do pentágono, como são feitas as contas que permitem construir a animação anterior, não? Tem mais um relativo àquela animação e bom, é claro que também tem outra fórmula para calcular π, que é utilizando séries. E em princípio, é mais rápida, a convergência é mais rápida. Utiliza aí a série de Maulaeren da função arcotangente, esta daqui. E quando avalia no arcotangente de 1, tem que avaliar a arcotangente em 1, o resultado é π sobre 4. Então, coloca x igual a 1 aqui e tem uma fórmula que depende só de n e dá uma série. Esse resultado tem que ser π sobre 4. Aí, isso permite também calcular π e o cálculo é mais rápido, não? E tem o caso, quando eu tenho 100 somandos aqui nessa soma. Aí diminui o número, a precisão, o cálculo de π vai sendo pior, não? Então, essa é outra fórmula para calcular π. Que sempre que temos área o perímetro de circunferência, π está sempre envolvida. Então, era isso, essencialmente. Posso ir a falar de algum dos problemas. Vamos falar de um dos problemas da aula de quadriláteros notáveis. Então, por exemplo, este daqui utiliza propiedades do paralelogramo. É dado um triângulo isósceles de base BC e um ponto sobre a base. O que o problema pede demonstrar que se se trazam, passando por D, retas paralelas aos dois lados congruentes, então isso determina um paralelogramo. Então, esta reta é trazada paralela a este lado y esta reta é trazada paralela a este lado. Aí eu marquei estos dois segmentos. O que vamos ver é que este ângulo vai aparecer aqui.
esos dos ángulos son correspondientes entre paralelas, porque este segmento es paralelo con este de aquí. Como triángulo era isósceles, este ángulo es igual a este. Consecuentemente, este ángulo de aquí es congruente con este. Y ahí yo boté que este triángulo, o D, F, C, é isósceles. Então, chama a este segmento de x menos y. E aí vai dividir esto es x menos y, o todo es x, y este pedazo va a ser x menos y. De forma análoga, como este segmento es paralelo con este ángulo de aquí es correspondiente entre paralelas con este. Y aquí también va a tener este triángulo BED, que es isósceles. Entonces, aquí tiene que tener la misma medida que aquí. Y do otro lado también. Este de aquí tiene que tener la misma medida que este de aquí. Entonces, si este pedazo es x menos y, este pedazo tiene que ser y. Y ahí este va a tener que aquí hay isósceles, estos dos son y, este de aquí también es x menos y, ahí los lados tenemos dos pares de lados opuestos de igual medida, y eso determina un paralelogramo. Consecuentemente, el perímetro de ese paralelogramo E o A, F, de E, va a ser lo mismo que a soma dos, va a ser 2x, a soma dos lados congruentes. Bom, esse é um exemplo que utiliza as propriedades do paralelogramo. Pessoal, perguntas, comentários, alguma outra dúvida, alguma construção que você não conseguiram? Então, acho que eu vou parar a gravação.